Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bom, eu queria começar esse meu tema de hoje aqui dizendo o seguinte: a mentira sempre levará aos caminhos da ilusão, que não mais terá volta, já que com a verdade será um caminho cheio de pedras, mas que, no entanto, fará com que você aprenda os caminhos da superação e fará com que você se defronte com a realidade e com ela que lhe trará muito menos frustração e infelicidade. Muito bem, eu queria dizer o seguinte: nós estamos vivendo num momento em que não podemos correr dessa realidade. A gente tem o nosso futuro, tem o nosso futuro da nossa família, independente de nós termos o nosso futuro e o futuro das nossas famílias, nós também temos que ter a obrigação de deixar um mundo melhor para os que vierem. Nós simplesmente seremos covardes em de não termos lutado e deixar para os nossos herdeiros, a qualquer nível, uma terra arrasada. Temos que ter essa obrigação de deixar um futuro melhor para todos eles, para o engrandecimento do nosso espírito e para o fortalecimento de nós deixarmos pelo menos um mundo melhor do que os encontramos. Muito bem, o Brasil, ele vive num momento, uma situação em que não haverá outra maneira de solucionar estes problemas que não seja o confronto, antes que seja tarde demais. Temos até agora mais de 55 milhões de desempregados, diretamente, ou mais de 120 milhões de desempregados indiretamente. São aquelas pessoas que, por ter o pai, a mãe, o tio, o irmão desempregado, estão passando necessidade em função do desemprego dessas pessoas. Então, quando a gente fala em 120 milhões, fala em 55 milhões de desempregados nesse país, que o governo fica o tempo todo mentindo, querendo esconder a verdade, na verdade, nós temos mais de 120 milhões de pessoas que estão ligadas a essas pessoas que estão desempregadas. Tá? Milhões de pessoas hoje no Brasil têm se suicidado ou agravado o seu estado de saúde devido à depressão, à tristeza e à angústia de verem um país que está se autodestruindo. As pessoas não conseguem sobreviver a essa opressão. E é o que elas estão vivendo no momento. O país tem sido indiferente a tudo e a todos. Estamos vendo o país tornar-se rapidamente uma colônia,
dos Estados Unidos. E também não temos reagido à sua altura, o que já deveríamos ter partido há muito tempo, com o mesmo tom de agressividade que eles fazem contra nós e com que este governo tem feito com todos nós. Nós temos que agir com a mesma agressividade, senão nós não vamos sobreviver. Essa é a única maneira da gente enfrentar eles. Se eles sentirem que nós estamos recuando, eles virão com cada vez mais violência. Então nós temos que bater de frente. Esse é o termo. O que já deveríamos ter partido há muito tempo com o mesmo tom de agressividade com este governo, que tem feito com todos nós. Todas as instituições no Brasil têm agido com corrupção e indiferença ao povo e ao país, contrariamente ao que a Lava Jato pregou aí durante esses 3 anos, dizendo que estava acabando com a corrupção. Pelo contrário, os maiores corruptos eram os próprios componentes do Ministério Público que articularam essa operação Lava Jato. Devemos acrescentar ainda também o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, que se articularam e ratificaram todo o banditismo que o Ministério Público fez na Operação Lava Jato. Eles também são responsáveis por toda essa tragédia. Então, é uma indiferença com o povo e com o país. A última instância que podíamos acreditar e que merecia o nosso respeito ainda era a justiça. Só que ela ficou bandida também. Nós temos hoje no país uma justiça bandida. Nós não temos que ter o mínimo de respeito. Eles não têm o mínimo de respeito a todo o povo, mas que também se aliou ao Poder Judiciário e que colaborou em muito para a desgraça do país. A Justiça Trabalhista nem mesmo tem respeitado todas as ações sindicais. A despeito de todas essas revelações e sujeira que praticou a Operação Lava Jato, né, que você viu aí na mídia aí, desse Intercept aí, desse Glenn Greenwald que fez essas revelações, mas a gente tem visto muito o Supremo Tribunal Federal ficar nervosinho, dizer que Moro é bandido, que Denal é bandido, que o Ministério Público agiu como bandido, mas na prática não acontece nada. E ele fala mais isso propriamente para aparecer do que ações práticas. Nós não queremos mais ficar ouvindo baboseira, seus ministros do Supremo. Ou vocês tomam alguma ação, ou então parem de ficar falando o que vocês não fazem. É isso que a sociedade quer ver alguma ação prática, e não só o falatório sem nenhum tipo de ação. Então, toda a sujeira que a Lava Jato praticou, colocou ilegalmente vários na cadeia, e ainda continuam lá na cadeia. E, no entanto, o Supremo Tribunal Federal continua com sua farsa, fingindo que não está vendo nada. A Lava Jato, aliada aos Estados Unidos, veio para destruir o Brasil e todas as instituições brasileiras. Estão alinhadas, inclusive todas as instituições brasileiras estão alinhadas com essa Operação Lava Jato, inclusive as próprias Forças Armadas. O governo não respeita mais nem o país nem o povo. O judiciário jogou a Constituição no lixo. Ainda deixa o governo federal o tempo todo ficar fazendo propagandas mentirosas
sobre a credibilidade do seu próprio governo e a reforma da Previdência. Quer dizer, o cidadão hoje, a gente vê muito aí o cidadão ser processado por chamada danos morais, por atingir a imagem de um cidadão ou do outro, né, sendo processado aí no YouTube, em outros canais, e no entanto o governo federal fala mentira o tempo todo, ordinariamente, cretinamente, e é protegido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Poder Judiciário. É isso que a gente vê o tempo todo. Enquanto o cidadão às vezes faça uma palavrinha ou qualquer coisa dentro de algum canal do YouTube ou em outros canais, ele é processado. Esse país virou uma farsa total. E também tem a questão da Previdência, né? Eles ficam falando mentira sobre a Previdência o tempo todo para convencer as pessoas que não são esclarecidas que eles estão fazendo o bem e, na verdade, estão destruindo a Previdência e estão fudendo o trabalhador. Essa é a palavra correta. E o Supremo Tribunal, nem a Justiça, o Judiciário, ninguém fala nada. Endossam tudo que o governo faz. O governo, o governo comprou os deputados para fazer a reforma da Previdência e gastou descaradamente 4 bilhões e 300 milhões. Veja bem, o seu governo Bolsonaro disse que ia acabar com a política que existia aí, que ele dizia o tempo todo que era política corrupta, e no entanto ele está fazendo 10 vezes pior. O Temer fez a mesma coisa, ele dobrou a mesma situação, dobrou a corrupção, dobrou o roubo, dobrou as falcatruas dentro do governo e diz que está fazendo a nova política. Esse é o governo que está aí. E a desgraça do povo está sendo constituída diariamente. Veja bem, 4 bilhões e 300, olha só, 4 bilhões e 300 milhões. Só na Câmara dos Deputados. Agora ele vai comprar o Senado, a mesma coisa. Quer dizer, é um ato de bandido mesmo. Quer dizer, os deputados se vendem como bandido, o Senado se vende como bandido para um outro bandido que é o presidente da República. É isso que está acontecendo nesse país. As pessoas não têm que respeitar mais nada. Tem que haver uma desobediência civil e acabar. As pessoas não respeitarem mais o poder judiciário, a justiça, a política, mais nada. É isso que tem que ser feito imediatamente, para ver se a gente derruba esse governo bandido que está aí. É isso que a sociedade tem que se mobilizar. Só uma invasão na Câmara dos Deputados e do Senado, e em seguida de uma desobediência civil, é que nos livrará deste governo, deste maldito governo chamado Bolsonaro. Chega de tolerância. Temos que partir para um confronto. Hoje, o poder econômico do Brasil e das multinacionais aliadas aos Estados Unidos estão implantando, na base da força, ditaduras em todos os países da América Latina, com exceção de Cuba e Venezuela, que eles não conseguem se meter. Eles querem saquear e destruir todos estes países, quer dizer, saquear a riqueza, o petróleo, as riquezas minerais. Quer dizer, nós ficamos preocupados com bandidinho de cadeia, com presídios do Rio de Janeiro, de São Paulo, enquanto estamos sendo saqueados por o maior bandido do mundo que chama os Estados Unidos, e as nossas instituições, o Poder Judiciário e as Forças Armadas, ajudando eles a assaltar o nosso país. Veja que contradição mais filho da puta, desculpa a expressão no alto termo. A gente preocupado com bandidinho sendo saqueado pelo governo americano, ajudado pelas nossas próprias instituições. Volto a repetir, todas as nossas instituições. Não tem uma que não está fazendo jogo do governo americano.
Nós estamos abandonados, essa é a nossa realidade. Então, esse governo americano, junto com esse poder econômico, estão implantando ditadura na base da força em todos os países da América Latina, com exceção de Cuba e Venezuela. Eles querem saquear e destruir todos estes países, como fizeram com a Primavera Árabe, né, que destruíram todos os países do Oriente Médio, começando pelo Iraque, e saquearam todo o petróleo. Isso foi o que eles fizeram. Hoje o próprio petróleo da Arábia Saudita já não é mais da Arábia Saudita, é do governo americano e dos países europeus. É isso que a gente tem que afrontar. Nós temos que... A guerra já começou, pessoal. Eu volto sempre a dizer, a guerra já começou. Nós estamos vivendo a guerra. Não podemos pensar em direito, em justiça, em nada. Ou a gente parte para o poder das armas, para o poder da força e afrontar tudo que está aí, ou nós seremos mortos por eles. Essa é a verdade que a gente tem que encarar. Não podemos ficar adiando a nossa decisão. Ou fazemos isso agora, ou vamos morrer na miséria, com um revólver na nossa cara, pelos próprios governos que farão isso. Muito bem. Agora eles querem também fazer a Primavera Árabe na América Latina. Ou todos estes países da América Latina que se unam para se livrarem dos Estados Unidos, ou então todos esses povos da América Latina serão destruídos pelos Estados Unidos. É o que eu sempre friso. Os Estados Unidos é o câncer do mundo. Ou o mundo se livra dos Estados Unidos, ou então os Estados Unidos destruirá toda a humanidade. Se você, meu amigo, votou em Bolsonaro por engano, não tem problema. Muita gente foi iludida. Não foi só o povo, mas humilde. Mais de 20 milhões de pessoas que não são humildes e que se diziam com alto nível de educação e superior, e se diziam também altamente esclarecidas, foram enganadas. Não temos mais tempos a perder e ficar culpando ninguém. Tá? Então, vamos agora derrubar Bolsonaro do governo. Esta tem que ser a nossa meta e nada mais. Vamos parar de ficar adiando a nossa decisão. Temos que partir para o confronto. É uma revolução, pessoal. O capitalismo acabou. Agora o capitalismo diariamente parte para a violência, saque e ataque a todas as nações. É esse o capitalismo que faz hoje a miséria e a desgraça de todo mundo. Tá? Não podemos mais ficar sendo enganado. É a destruição, nós temos que destruir o capitalismo, destruir ele totalmente. Um vírus do capitalismo é a desgraça do mundo. Nós temos que liquidar ele definitivamente. E o socialismo é que é a saída para o mundo. Não adianta ficar nos enganando e sendo mesquinho, achando que ficaremos ricos. Os ricos estão aí, são hoje 1%, ou melhor, são 200 milhões de pessoas no mundo ricas e milionárias que fazem a desgraça de 8 bilhões e 300 milhões de pessoas. Volto a dizer, no mundo existem hoje 8 bilhões e 500 milhões de pessoas. Desse total, só 200 milhões de pessoas são de fato ricas e que construíram riqueza do capitalismo. O restante da população mundial, 8 bilhões e 300 milhões de pessoas, são pobres e miseráveis. A classe média não é nada, é pobre também. Vamos parar de ser soberbo e achar porque temos um carrinho ou uma casa própria que nós somos ricos. Vamos parar com essa estupidez. Temos que mudar toda essa história, hoje e aqui ou agora, ou não conseguiremos mais ter saída.
Eu vou falar aqui uma frase para você para terminar. Há mais de 100 anos, quase tudo que nós imaginávamos era quase impossível de acontecer. Hoje, já vivemos em um tempo no qual tudo já é possível de acontecer. E ainda assim, muitas vezes, não costumamos acreditar. Então, o que é que nós temos que acreditar que tem que acontecer hoje para o bem de toda a humanidade? O capitalismo é a desgraça dos povos e do mundo. Se não destruirmos hoje, não mais sobreviveremos e veremos governos sendo saqueados, países sendo destruídos, povos sendo dizimados, com a ditadura assassina e sanguinária do capitalismo que tenta matar a tudo e a todos para poder sobreviver. Vou realmente, novamente reafirmar, são 200 milhões de pessoas que querem matar 8 bilhões e 300 milhões de pessoas. Se nós unirmos a nossa força, ele sabe que um dia nós os eliminaremos, todos esses que tentam fazer a desgraça de povos e nações. Tá bom, pessoal? Por hoje eu fico aqui. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.